conosco. Hoje, sobre assuntos muito fortes, assim, em relação à persistência de oração, a uma vida de disciplina em relação a discipulado, a uma vida de perseverança na fé, e Jesus vai nos lembrar de conselhos muito ricos, assim, que ele deu, e a gente vai falar sobre a última parte do Sermão do Monte. A Cléo entrou hoje, a Irene já está com a gente há um tempo, a gente tem estudado desde o capítulo 1 de Mateus, né? E algumas irmãs estão gravando também, eu me coloco à disposição para fazer um outro dia com as irmãs que quiserem pegar desde o início, a gente já falou tanta coisa importante, tantas coisas assim que até algumas nem imaginavam que existia, assim, aspectos profundos, sabe, da cultura judaica, questões que a gente achava que eram pequenas ali em Mateus, e na verdade são tão significantes, que a gente pode estar destinando um outro dia para as irmãs que quiserem ver desde o capítulo 1, não tem problema nenhum, eu me coloco à disposição. Eu sei que a Aninha já tem 2 gravações, né, Aninha? Gravações, quem pediu a gravação é a Samila, porque bem esse horário o neném dela começa a dormir, daí aquela meia hora, assim, para fazer o neném dormir, sabe? Muitas vezes ela não consegue acompanhar com a gente aqui. Mas a gente vai dar hoje continuidade ao capítulo 7 de Mateus, que é a última parte do Sermão do Monte. Lembra lá no capítulo 5, Jesus começa com bem-aventuranças, e hoje ele vai encerrar os ensinamentos dele, porque semana que vem a gente vai começar a ver, então, efetivamente, os milagres, as curas, as maravilhas do ministério de Jesus. Vamos orar, então? Ora por nós, Daia. Não, a Daia está olhando para trás. É o Heitor. Ah, tá, é o Posso, Heitor. amém. É que eu acendi a luz para ficar mais claro. Ah, tá Amém, certo. então. Glória a Deus. Amém. Senhor Deus, queremos, Pai, te louvar, Senhor, te agradecer, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidas, Senhor, mesmo que distantes, mas via internet, Deus, para podermos aprender mais de Ti. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Que o Senhor abra os nossos corações, a nossa mente, Pai, para podermos entender mais e mais o que Tu queres, Senhor, o que Tu tens planejado para nós, Senhor. Ó Deus, todos os teus ensinamentos, para que possamos, Senhor, ter uma vida segundo o teu coração, segundo a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, esteja com cada uma de nós, Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos lá, então, para o capítulo 7 de Mateus. Quando a gente desenvolveu esse projeto, as irmãs deram a sugestão para a gente começar pelo Evangelho de Mateus, né? Os 4 evangelhos são testemunhas oculares do ministério de Jesus na Terra, e o Evangelho de Mateus é o evangelho mais judaico que existe. Ele trata aspectos da lei, da cultura judaica de uma forma muito forte, assim, né? E vocês vão ver que na Bíblia de vocês, algumas passagens que nós estamos vendo, e principalmente daqui para frente, que a gente vai ver milagres, curas, expulsão de demônios, efetivamente o ministério de Jesus, porque até aqui, lembram vocês que nós vimos sobre genealogia, as descendências de Jesus, nós vemos João Batista, né, como um grande profeta anunciando a vinda do Messias. Nós vimos aí Jesus sendo batizado por João Batista foi preso, Jesus foi exercer o ministério dele na Galileia, aí depois, quando ele soube da prisão de João Batista, ele retornou, aí então dali, depois do batismo, ele foi tentado pelo próprio Espírito no deserto, venceu a tentação, exerceu o ministério dele, deu início ao ministério dele, e daí, depois de ficar 1 ano lá na Galileia dos Gentios ministrando, ele para lá no monte e começa profundas e as mais belas explicações sobre ele próprio, sobre o reino, que são as bem-aventuranças, que realmente é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa no capítulo 5,
e vai finalizar no capítulo 7 hoje. E o sermão, as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, na verdade, eu vou pedir para que vocês releiam desde o capítulo 5, para as que estão começando hoje com a Cléo e a Irene, acho que já está a terceira vez que está conosco, reler desde o capítulo 5, porque é de ficar maravilhado com os ensinamentos de Jesus. O próprio Senhor Jesus, mostrando as verdades, a forma revolucionária dele de amar, a partir das bem-aventuranças, né? Ele sendo exemplo vivo, ele sendo, em primeiro lugar, aquele que ama, aquele que se doa, é de ficar, assim, abismado. Tanto é que vocês vão ver agora, no final do capítulo 7, que quando ele finaliza o grande sermão, as pessoas ficam maravilhadas com os ensinamentos dele, diferença entre Jesus e os escribas, aqueles que copiavam a lei para ensinar o povo. As pessoas viram, as pessoas identificaram Jesus, que ele era diferente, que ele tinha uma autoridade que os mestres da lei e que os escribas não tinham. E aí reconheceu Jesus uma autoridade a ser seguida. Ensinamentos, eles são revolucionários no quesito amor. E ele veio, ele trouxe aspectos da lei, vocês lembram lá que ele disse que ele veio para cumprir a lei, não para revogar, não para acrescentar, mas como as pessoas deveriam amar, como que deveria ser o nosso tratamento em relação ao próximo. Tanto é que ele resume a lei, os profetas, Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e ame o próximo como a ti mesmo. Ali, depois, hoje, a gente vai ver a regra áurea, né? Tantas coisas para ver, mas vamos lá, não vamos perder tempo, senão eu vou começar a falar e adiantando, eu vou me perder aqui. E vocês sabem que eu falo pra caramba. Capítulo 7, vamos do versículo 7. Semana passada nós vimos sobre o jejum. E vimos muita coisa, jejum não, perdão, julgamento, né? E vimos muita coisa sobre julgamento. Quando que nos é permitido exercer a questão do julgamento, que a Bíblia considera aqueles julgamentos legítimos, né? Um líder de uma congregação, um obreiro, o que ele precisa acontecer para ele ser aprovado, manejar bem a palavra, ser esposo de uma só mulher, ter um bom testemunho. Quando algum ensinamento bíblico é ensinado em público, em púlpito, ou até mesmo aqui, né, de forma como eu estou ensinando para vocês, vocês têm, sim, a condição legítima de me julgarem conforme a palavra de Deus, que se aquilo que eu estou ensinando para vocês realmente é bíblico ou não, heresia, e alguns outros tipos de julgamento. Jamais julgar a intenção do coração do irmão, porque a mesma medida que nós julgarmos, esta mesma medida será usada contra nós. Coisas que não estavam, leiam a questão do julgamento, e se tiverem alguma dúvida, podem me chamar que eu fico à disposição para tirar alguma dúvida, tá? Porque hoje a gente vai dar andamento no versículo 7, que fala sobre a persistência da oração. A gente falou, então, sobre o costume de julgar os outros, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a bondade de Deus, a persistência da oração, e por que Jesus explica estas frases aqui. Essa mesma passagem, tem muitas Bíblias aí que vão mostrar, algumas não. A NVI mostra, a Nova Tradução da Linguagem de Hoje mostra, a Almeida, as outras mostram, mas algumas não. Está lá em Lucas, capítulo 11, do versículo 9 ao 13 também, tá? Está relatado lá em Lucas. Então, eu vou dizer para a Aninha ler para a gente, por favor. 11 até do 11. Da onde que eu tirei 11? Do 7 até o 11, por favor. Ai, verdade. A Lê. Pode ler, Lê. Lê, até o grifo. Lê. Lê aí, Lê. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra?
Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Até o 11 ou 12? Até o 11, mana, porque daí o 12 já vai tratar da regra áurea, né? A regra de ouro. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Na verdade, toda essa passagem, ela está falando sobre uma persistência na vida de oração. É isso que Jesus, esse é o contexto que Jesus está abordando aqui, tá? Jesus continua o Sermão do Monte, continua abordando as lições que ele queria abordar. Jesus, desde o capítulo 15, ele queria ensinar os discípulos, as multidões que estavam ouvindo ele, como que deveria ser a conduta delas, como que elas deveriam agir. Essa forma funcionária que está na mentalidade das pessoas, porque era necessário que as pessoas mudassem a mentalidade delas, para que houvesse o quê? Transformação no coração delas, para que houvesse transformação de caráter. Porque até então, pensem comigo, relembrem comigo, as pessoas, elas não sabiam ler, tanto é que em versos anteriores, a gente sabe que o Jesus dizia assim, ó, vocês ouviram falar, vocês sabem que ouviram falar, então elas eram ensinadas, né, pelos escribas, aqueles que copiavam a lei, elas ouviam que a lei tinha que a lei mostrava que elas deveriam fazer e deveriam obedecer. Então Jesus vem com esta lei, vem, né, dele mesmo Senhor e Salvador, para mudar a mentalidade das pessoas, para que realmente as pessoas se convertessem, para que realmente as pessoas mudassem de atitude, para que realmente as pessoas entendessem o que a lei estava falando, o aspecto moral da lei. Como que elas deveriam mudar até então, para que elas realmente fossem discípulas dele, aprendizes dele. E é isso que ele quis mostrar aqui, desde o capítulo 5. Estavam acostumados a ir nas sinagogas, com os líderes das sinagogas, ouviam a lei ela era recitada, ouviam a lei, iam para o templo, né, ofereciam os sacrifícios em forma de perdão, e elas estavam acostumadas com isso. De repente vem o Messias, o Senhor e Salvador, e elas precisavam reconhecer nele esta autoridade. E ele veio para mudar os corações e a mente das pessoas. A gente, se a gente parar para pensar, coisa incrível e maravilhosa, e a Bíblia diz que multidões ouviam ele explicar essa nova forma de amor, e que elas deveriam realmente, de coração e de alma, se converter, se arrepender, mudar, crescer, ser discípula, seguidora, aprendiz do próprio mestre que estava ali na frente delas. Isso é uma coisa incrível. Eu tento imaginar, eu não sei se é com vocês é assim, mas eu leio algumas passagens bíblicas, parece que eu me coloco lá no meio, sabe? E tento imaginar o que as pessoas naquela época não ouviam, qual era a reação delas. E nós? E pensar hoje nas nossas vidas, que temos a própria palavra de Deus de forma tão fácil, tão acessível, que nos orienta, que nos mostra como deve ser a nossa conduta, a nossa regra de vida, a nossa regra maior. E mesmo assim nós cometemos os nossos deslizes, nós temos as nossas falhas, nós temos as nossas dificuldades e nós temos pecados de estimação. Às vezes não queremos abandonar. Ou algumas coisas em nossos caráteres, personalidades, no nosso caráter, que não deixamos Deus trabalhar, que não deixamos Deus mudar. Hoje, voltando lá para o não sei porquê, mas hoje o negócio vai ser diferente. Se preparem aí. Voltando lá para o versículo 7, então. Peçam e vocês receberão, essa é a condição. Pedir para receber, procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Frisa a importância da persistência. Só que vamos para convencer Deus
das coisas que nós precisamos. Não, aqui o contexto é uma vida de oração, de relacionamento com Deus. Persistência, perseverança, é isso que Jesus está querendo mostrar nesse contexto. Nós temos que, através da oração, exercitar a nossa fé e aprender o que o Senhor espera de nós. É esse tipo de relacionamento. Se vocês observarem, muitas pessoas, elas retiram o versículo 7 e 8 do contexto que Jesus estava falando aqui, né? Como se fosse um cheque em branco para elas pedirem o que elas quiserem para Deus. Um Deus de barganha. A gente vai ver ali mais na frente que ele sabe muito bem dar para um filho dele o que nós precisamos. Ele sabe muito o que nós necessitamos e o que é melhor para nós. Se a gente retirar o versículo 7 e o 8, tá? Principalmente o 8 que diz assim, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Então agora, com base nesses dois versículos retirados do contexto, eu posso pedir qualquer coisa para o Senhor? Não. Aqui Jesus está te ensinando a perseverar a uma vida de oração. A perseverança numa vida de oração, tá? Me ajuda e te ajuda a ter um relacionamento íntimo com Deus. Não desistir nunca. É para a gente continuar, é para a gente perseverar, é para a gente não olhar para trás. É isso que Jesus está ensinando aqui. E eu queria ver com vocês, você sabe que eu tenho essa mania, né? Mas é para ser bênção, em nome de Jesus. Eu vou melhorar. Eu queria que vocês vissem que, para comprovar que retirar o versículo 7, o versículo 8 do contexto que Jesus quis explicar aqui em Mateus, não é simplesmente assim, tá errado, eu queria que vocês anotassem a referência de Salmos 66, 18, que nós usamos aqui, 66, 18, que, de certa forma, é um modelo para as nossas orações, que se houver pecado não confessado, as nossas orações não são ouvidas. Salmos 66. Gente, o áudio tá bom agora? Mais ou menos? É? A Letícia não tem uma carinha muito boa ali, para ela não tá muito bom, Jesus. Tô falando bem alto aqui. 66, alguém já abriu aí? Pode ler para mim? 18? Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Perfeito. Tiago, capítulo 1, versículo 6 ao 8. O que a gente viu em Salmos, então? Pecado não confessado, a condição é para que a oração não seja ouvida. Isso é sério, gente. Porque uma vida de oração, de intimidade com o Espírito Santo vai te convencer da justiça, do juízo e da verdade. Vai inquietar o teu coração a você se consertar, a você reparar o seu caminho com Deus. Já abriu em Tiago? 6 ao 8, pode ler? Tá, eu vou ler. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A oração ela precisa ser feita com fé. É com fé. Eu vou orar por orar, mas eu não sei se, eu não acredito se, eu não... Não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, firme fundamento das coisas que não são vistas, mas a convicção das coisas que se esperam. Fé. A oração, o modelo aqui em Tiago, é que a oração precisa ser feita com fé. Você ora, você conversa com Deus do impossível, um Deus onisciente, onipotente, onipresente, bem o que ele faz. A oração precisa ser feita com fé. Agora a gente vai ver em 1 João, capítulo 5, versículo 14. Ela tem que ser feita com fé, mas ela tem que ser feita conforme a vontade de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 14.
Vou ler, tá? Confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, vontade de Deus, ele nos ouvirá. É lindo. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que temos o que dele pedimos. Olha só a coisa linda. Então, ela tem que ser feita conforme a vontade de Deus. Você é orientada pelo Espírito Santo, ela tem que ser feita. Como é que se conhece a vontade de Deus, Carla? A vontade de Deus está na palavra dele. Ela tem que estar em concordância com os princípios da palavra. Porque agora, uma vez eu discipulei, há muitos anos, eu discipulei uma nova convertida. Ela começava o discipulado, pedia a justiça de Deus sobre aquela pessoa que havia ofendido ela. Você sabia que a oração dela, o motivo da oração dela é para que Deus, a pessoa que havia ofendido ela, porque ela não havia perdoado ainda. Então, como é que você conhece a vontade de Deus? Pela palavra dele. Está na hora de a gente estudar mais a palavra do Senhor, está na hora de a nossa casa ser edificada na rocha, está na hora de as nossas vidas estarem fundamentadas na palavra. Porque é assim que nós vencemos o dia mal, é assim que nós vencemos as adversidades, é assim que nós mantemos uma vida de persistência na oração, de constância com Deus. Não há altos e baixos. Não há altos e baixos. Um dia eu vou, depois eu vou voltar atrás. Um dia eu avanço, outro dia eu recuo. Não existe isso. A sua condição e a minha condição, uma vez que nós conhecemos o Evangelho, é avançar. Não é retroceder. Não é uma vida de brincadeira. E não é uma vida de alto e baixo. E, principalmente, não é uma vida de mornidão com Deus. Isso não existe. A palavra do Senhor diz que Deus abomina a mornidão, perdão. Mornidão não existe, não é uma condição para Deus. Vamos avançar. Lucas, capítulo 18, do 1 ao 8. De uma mulher que mostrou uma persistência. Lucas, eu abri Marcos, da onde que eu abri Marcos? Lucas 18, 1 ao 8. Alguém pode ler? Pode ler, Ju, por favor? É Lucas 18, do 1 ao 8, né? Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas, afinal, pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continuava me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: aquilo que aquele juiz desonesto disse. Então, que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Até aí, Ju, obrigada. Forte, né? Uma coisa não, né? Só vou pedir isso, Ju, obrigada. É muito forte. Ela fala sobre a persistência na oração, sobre a gente orar o tempo todo, sempre, e não esmorecer, não desanimar. O exemplo aqui é uma oração de liberdade em tempos de prova.
sem perder o ânimo, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio à provação, mesmo em meio à tribulação, é orar sem desanimar, porque a nossa confiança, a nossa dependência está no Senhor. E mais uma vez, nesses versos, o Senhor lembra que Ele faz justiça pelos seus, que os olhos dele estão sobre todas nós, que absolutamente nada sai do controle das mãos dele. É este Deus que nós servimos, é por esse Jesus que nós esperamos, é nele que está a nossa confiança, é nele que nós podemos todas as coisas. Aquilo que o apóstolo Paulo nos lembra, é ele que nos fortalece, está lá em Filipenses e Romanos, é o Senhor que nos sustenta. Vamos avançar. Mais um modelo de oração, está lá em Hebreus 10, versículo 22, para a gente seguir lá nos versos de Mateus. Hebreus, versículo 10 ao 22. Eu estou com uma Bíblia nova aqui, que tá só Jesus nas coisas. Nas 10, 22, misericórdia. 10, cadê Jesus? 10, 22, uma oração feita com sinceridade. Diz assim, portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência... Ai, que forte isso, olha lá comigo. Limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Complicado, hein? Olha o 23. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, aquilo que nós falamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. De Deus, ela não mente, ela é perfeita. Então, a oração ela tem que ser feita com sinceridade. Com base nesses versículos aqui que nós lemos, com base nisso, com esses modelos, é o contexto que Jesus aborda aqui em Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 11, sobre a persistência da oração. Ela tem que ser feita conforme a vontade de Deus, ela tem que ser feita com fé, você tem que estar com a sua consciência limpa diante do Senhor. Se houver pecado não confessado, que haja conserto com Deus, tem que acontecer essa persistência. Você não pode desanimar, porque a tua esperança está em Cristo. Eu não posso desanimar. Carla, parece que as coisas não acontecem. Há 15 anos eu oro, mas um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus é atemporal. O dia de hoje é como o dia de amanhã, o dia de 24 horas, o tempo ele foi feito para nós, seres humanos limitados, que não temos a capacidade de compreender a grandeza de Deus. Acontecer, depois de amanhã pode acontecer, mas saiba que vai acontecer no tempo perfeito de Deus para a tua vida e para a minha vida. Não aconteceu até hoje porque é um propósito, mas vai acontecer no tempo perfeito de Deus. Até lá, persevere na oração, é isso que Jesus está falando. Conforme a vontade dele, com fé, com persistência, com consciência limpa. Amém? Vamos para o 9 e o 10. Meu Deus, eu vou pegar outra Bíblia, porque essa daqui só Jesus na causa. As letras são pequenininhas. Aí diz assim o 9 e o 10. Por acaso algum de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, daí já vem uma chacoalhada de Deus, né? Sabem dar coisas boas aos seus filhos? Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Uma coisa não. Aqui nesses versículos a gente vê o caráter de Deus. E o caráter de Deus é bondade. O caráter de Deus é perfeição. E Ele sabe muito bem o que eu e você nós estamos necessitando, o que nós estamos precisando, o que realmente nos é necessário. Não aquilo que nós queremos, porque muitas vezes o que nós queremos não é o perfeito de Deus. Não é a vontade de Deus, mas Ele sabe. Pode ficar tranquila, que Ele sabe o que nós precisamos. Versículo 11, né?
Diz assim: se o pai humano recompensa o pedido do seu filho, se nós, né, recompensamos um pedido do nosso filho, então o Pai Celestial sabe perfeitamente nos recompensar e dar coisas boas. Agora o bicho pega, porque até agora a gente falou sobre a persistência de oração, agora o negócio vai para o caminho estreito, para a porta estreita. Vamos avançar. O versículo 13 e 14. Fala sobre os dois caminhos. Duas escolhas. Fala sobre uma porta estreita e fala sobre uma porta larga. Aí eu vou pedir para a Deia. Tudo bem, Deia? Tá com uma carinha, filha? Tá assustada? Tá tudo bem? Tá. Lê pra gente. Perdão, 12, 13 e 14, tá? Só para recapitular o 12. Não, vamos fazer o seguinte, vamos por partes. Vamos primeiro falar do 12, que fala sobre a regra de ouro, tá? Só o 12, Deia, por favor. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Isso daí é um versículo assim, ó, que anota na tua Bíblia, grifa, porque é a regra de ouro. Quando te perguntarem a regra áurea, a regra de ouro é essa. Jesus diz: façam os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Jesus, ele vem de uns versículos onde ele fala sobre a persistência da oração, como a oração deve ser feita, né? Que Deus sabe perfeitamente nos dar aquilo que nós precisamos. Só que aqui no 12, ele vai me dar e vai te dar a regra de ouro, que é fazer o bem, que é praticar a bondade. Não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizessem para você. É isso que Jesus está ensinando aqui. Cristianismo não é simplesmente fugir do pecado. É bondade. Olha que frase forte. Não é simplesmente fugir do pecado, mas mostrar a bondade com o próximo. Amar o irmão, ser bom para o próximo. A gente viu que essa regra áurea, ou regra de ouro, né? Ela é muito forte porque ela nos ensina a tratar o nosso irmão de forma adequada, de forma gentil, de forma bondosa. A gente vem falando até agora sobre a tal da empatia, sempre se colocar na situação do irmão, do próximo, para saber, de repente, alguma atitude que ele tenha tomado que você não entendeu na hora muito bem por que ele agiu daquela forma. Mas tenta se colocar na situação dele. Talvez alguma coisa motivou ele a ter agido assim. Compreender, talvez ele esteja passando por uma situação ruim, um dia mal, né? De repente te falou alguma coisa, te tratou de uma forma, ou você não está compreendendo a atitude dele. Vamos pensar nele. Mas peraí, alguma coisa deve ter acontecido e você retribui com bondade, você retribui com gentileza, você retribui o que? Com amor, né? Aí Jesus termina ali, cadê o 12? Para eu não me perder. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que quer. Olha só que coisa tremenda, acompanha comigo. Querem dizer e os ensinamentos dos profetas. Ele resume a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas de forma revolucionária, tá? Quando ele fala sobre a lei, ele está falando sobre a lei mosaica. E aqui ele está te dando e me dando o ensinamento moral desta lei, que é praticar a bondade. Olha que coisa tremenda. E ele está falando sobre os escritos dos profetas, né? Ele está falando sobre a lei, quando ele diz ali, ó, isso é o que eles queriam dizer, ele está falando para mim e para ti. Isso é o que eles queriam dizer na lei de Moisés, recebeu, né? E os ensinamentos dos profetas, os 12 profetas, os profetas que foram levantados por Deus, que deram os ensinamentos, que relembraram a lei. Jesus está dizendo assim, ó, próximo, como você gostaria que ele te tratasse, porque isso é o que resume a lei e os profetas. Conseguiram entender como é forte isso? Que forma revolucionária, que forma perfeita, Jesus. Ele tentou me explicar e te explicar o aspecto moral da lei de Moisés. Bons, que nós deveríamos pensar no próximo. Não faça alguma coisa para alguém se aquilo ali, isso é muito forte, gente. Se aquilo ali, aquela forma como você vai tratar alguém,
É uma forma que você não queria ser tratado. Se isso realmente fosse praticado, gente, quantas coisas seriam evitadas? Como a igreja do Senhor cresceria? Não é? Pare para analisar comigo, isso é muito forte. Anotou, então, a regra de ouro, a regra áurea? Se alguém um dia te perguntar, você vai saber o que é isso, né? Não é somente fugir do pecado, mas mostrar bondade. Jesus está resumindo os ensinamentos morais aqui, quando ele fala da lei e dos profetas. Vamos para o 13, então? O 13 e o 14? Pega, né, que eu falei para vocês que tem dois caminhos. Uma porta estreita e uma porta larga. Aí eu vou pedir para a Taninha ler para a gente, Taninha. 13 e 24 também, tá, gente? Quando a gente avançar para os outros... Só um pouquinho, Taninha, perdão. Quando a gente avançar para os outros evangelhos, os aspectos gerais, né, de cada autor ali, como cada um resolveu descrever a situação, mas daqui para frente, quando a gente começar a ver efetivamente o serviço de Jesus em curas, milagres, maravilhas, expulsão de demônios, a gente vai começar a comparar um pouquinho com outras passagens, assim, porque tem algumas que não estão em alguns evangelhos, tem outras que só aparecem em alguns, isso é muito interessante, tá, gente? Para vocês crescerem. Está aqui em Mateus, essa passagem está lá em Lucas 13, 24 também, tá? Vai lá, Taninha, por favor. 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Gente, acompanha comigo. Esses dois versículos são muito fortes, tá? Porque ele fala sobre escolhas. Ele mostra que há dois caminhos, uma porta estreita e uma porta larga, e você que escolhe. Só que essa passagem aqui, ela é aplicada para cristão, para crentes, tá? Para mim e para você que conhecemos a verdade. E ela é uma chamada para uma vida de discipulado. O que é uma vida de discipulado? É uma vida de crescimento em Cristo. Você é aprendiz, a palavra discípulo significa aprendiz. Você aprende com o nosso modelo maior de fé, que é o Senhor Jesus. Você aprende com a palavra de Deus princípios e a moral para a tua vida e para a minha vida. O nosso modelo, os comportamentos, é a nossa regra de vida. Então, aqui é uma chamada para a vida do discipulado. Daí Jesus está dizendo assim, ó, ele nos faz um convite para entrar pela porta estreita, porque na porta larga o caminho é fácil para a perdição, o caminho é fácil para a destruição, e o caminho é fácil para o quê? Para o inferno. Porta estreita e caminho difícil, que é o que nós devemos escolher, levam para a vida, né, a vida em Cristo, e poucas pessoas realmente estão dispostas a seguir este caminho. São as pessoas que estão realmente dispostas a seguir este caminho. Poucas são as pessoas que estão dispostas a ser discípulas de Cristo. Aquelas que realmente largam tudo para seguir o Senhor Jesus de corpo, alma e de coração. Olha só, a porta do discipulado é estreita e o caminho é muito apertado. Não é fácil. Você opta em ser discípulo de Jesus, mas não é fácil. Às vezes você enfrenta dificuldades, muitas vezes você enfrenta adversidades, você enfrenta lutas, você enfrenta provações, e daí Paulo nos lembra que tudo isso é necessário para a gente ter experiência, e tudo isso é necessário para ter caráter aprovado, lembra? É necessário, para tudo há uma finalidade. São experiências com Deus, é crescimento com Deus, é onde o teu caráter, ele é transformado pelo Pai, sabe? Isso é uma chamada à vida de discipulado. Não é fácil, não. Eu sempre falei, vocês que me acompanham há algum tempo, vocês sempre ouviram isso de mim. É uma vida de escolha que não é fácil, é para corajoso.
mas é a melhor escolha que nós podemos fazer. É a melhor vida que nós podemos seguir. É a melhor escolha que nós podemos fazer. A porta larga, que é relatada aqui por Jesus, é uma vida de facilidade. Uma vida de jeitinhos, de facilidade. Mas uma vida que pode nos levar à perdição e que pode nos levar, o quê? À destruição. Temos duas escolhas, porta estreita, porta larga. Caminho fácil ou o caminho aquele que vai ser apertado, que vai ser estreito, mas que vai nos levar a uma vida do reino dos céus, a uma vida eterna com Cristo. A escolha é minha e tua. A vida de discipulado não é fácil, não é fácil, não, vou te dizer. Caráter cristão, você precisa ser aprovado por Deus. Sem Cristo, você tem que deixar de ser menino na fé, como Paulo fala, largar o leite espiritual que Paulo fala e avançar a vida, porque eu tenho analisado a mim e tenho levado cada chacoalhada de Cristo, porque eu preciso melhorar muito. Quanto tempo você conhece o Senhor Jesus? Há quanto tempo você aceitou Ele como Senhor e Salvador? Realmente há uma conversão genuína, aquela que muda o teu caráter, aquela que chacoalha, sabe? Com o teu interior aqui, ó, faz uma transformação no teu coração, aquela que te tira a estrutura mesmo, quando você é moldado, sabe aquele barro que Deus destrói, constrói, viu que tem uma rachadura e vai lá e destrói, e constrói, e vai continuar destruindo e construindo até que Jesus volte. Diferente. Vai ser assim até a volta de Cristo. Minha e a tua. É muito fácil ser membro de igreja, é muito fácil pertencer a uma congregação, uma comunidade na fé. É muito fácil apenas frequentar os cultos e os pequenos grupos. É muito fácil se alimentar por cultos aí que a gente vê no YouTube, pregadores que vêm com teologias, com fábulas, né? Apóstolo Paulo vai nos orientar sobre as fábulas e a gente vai ver os falsos mestres. É muito fácil. Você abre alguma coisa no YouTube e você vai ter ali pronto. O trabalho é abrir a palavra de Deus e estudar. Dá trabalho a você pesquisar e entender por que o autor escreveu aquilo, para quem ele estava escrevendo aquilo, o que eu tenho que aprender com aquilo e o que eu preciso mudar, como eu preciso aplicar aquilo na minha vida. Isso dá trabalho. Mas é isso que Jesus quer de mim e é isso que Jesus quer de ti. É por isso que eu louvo a Deus pela vida de cada uma que está aqui, que estão dispostas a aprender. Não só ouvir, mas aprender, sabe por que a gente vai finalizar o capítulo 7 de Mateus com uma vida, uma casa alicerçada na rocha. A gente vai entender o que é essa casa alicerçada na rocha. Uma casa com alicerce, com fundamento, com princípio, com palavra no coração. Não é qualquer vento que me derruba e não é qualquer vento que te derruba. É falso ensinamento que entra no teu coração, na tua mente. Você vai ter um falso ensinamento, porque você vai conhecer a palavra de Deus. Calma que eu vou avançar, em nome de Jesus. Vamos abrir em Provérbios 16, 25. Fala sobre porta larga e caminho largo. Provérbios 16, 25. Eu vou pedir para alguma irmã ler. Esse provérbio, anota aí, grifa, tu tem canetinha colorida aí? Anota aí, porque ele é forte. Já pode ler? Pode, por favor. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Eita! O meu diz assim, eu tô com 3 versões diferentes aqui na minha frente, tá? Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O versículo fala sobre porta larga, caminho largo, que te leva o quê? A destruição. Abre lá em João 14, versículo 6.
Qual é o caminho que a gente tem que seguir? E depois a outra irmã, alguma outra irmã, abre em 10, João 10, 9, por favor. Lê para mim 14, 6, e a outra vai ler João 10, 9. Por favor. É o João 14, 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqui Jesus é o caminho, tá? Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. O caminho, ele é estreito. Aí, alguma irmã lê João 10, 9? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Obrigada, manas. Porta, mas a porta é estreita. O caminho é estreito, tá? Porta larga, caminho largo, é vida de facilidades. É uma vida onde não tem confronto de caráter. É uma vida onde não tem crescimento espiritual. É uma vida de estagnação, que deixa de experimentar o melhor de Deus, a profundidade do amor dele. Por isso que vale a pena oração e entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito. Vale a pena. Então, a gente viu que esses versículos 13 e 14 é uma passagem para os cristãos, para os crentes, tá? E Jesus deixa claro que para segui-lo precisa de fé, disciplina e de perseverança. E essa vida vale a pena viver. Se a gente escolher o caminho fácil, uma vida de facilidades, a gente pode até ter algumas, entre aspas, regalias, ter muitas companhias, ter coisas boas, né? Mas você vai perder, eu vou perder o melhor de Deus para as nossas vidas, porque somente o Senhor nos preenche. Nos preenche. Pessoas com quem eu convivo no trabalho são muito ricas. Elas querem na hora que elas querem. Pessoas tristes, que vivem abaixo de remédios, são pessoas que, na vida delas, elas estão na porta larga, elas decidiram. Eu estou me referindo a pessoas que um dia confessaram Jesus como Senhor e Salvador, tá? A verdade, porque essa passagem aqui é para crentes, viu? Isso é muito forte. Vamos avançar para os falsos profetas? Mateus, lá no final do livro de Lucas, de onde? Mateus 7. Agora a gente vai para o, deixa eu ver, do 15 ao 20. Unidunite, Salamé, Mingue. A Irene pode ler para a gente? Tem que abrir o microfone, mana. Tem que abrir. Não consegue abrir o microfone? Ah, não está funcionando? Não tem problema. A Daia lê pra gente? Leia. Aqui. Do 15 ao 20, né? Oi? Isso mesmo, aham. Profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de ortiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem.
Como é que se reconhece um falso profeta? Nessa vida de discipulado, nessa vida de caminhada com Cristo, de aprendizado com Cristo, podem surgir muitos falsos profetas, e a Bíblia compara eles com ovelhas, mas na verdade estão disfarçados de lobos. São pessoas, são falsos profetas, que neste caminho do discipulado podem te oferecer uma porta larga. Raciocina comigo. A gente vê hoje tanta deturpação do evangelho, a gente vê hoje um evangelho fast food, a gente vê hoje um evangelho onde Cristo não é cristocêntrico, onde Cristo não é mais importante do que tudo. A gente vê por aí um evangelho com teoria de prosperidade, a gente vê aí heresias onde que você pode todas as coisas em Deus, que você pode, você consegue, você conquista, como se Deus estivesse em Deus, mas você pode todas as coisas. A gente vê tantos falsos ensinamentos, como eu falei para vocês. Estamos em época de pandemia, algumas pessoas estão com dificuldade de assistir os cultos de forma presencial. Muitas têm se alimentado virtualmente de pregações de pessoas, indicações de uma boa oratória, pessoas que têm uma arte de convencimento, que te passam uma falsa mensagem, que retiram versículos fora do contexto, formam heresias, formar seitas e convencem de uma vida de facilidade, te convencem que é permitido, sim, você permanecer em Cristo e trilhar um caminho da porta espaçosa. A palavra de Deus, ela não é enganosa. A palavra de Deus, ela é perfeita. Se a palavra de Deus diz, e Jesus diz que a porta é estreita e o caminho é estreito, não existe outra forma de evangelho. Os falsos profetas. Carla, como é que eu sei? Você vai conhecendo a palavra de Deus e você vai conhecer ele pelos frutos. Conhecer ele pelos frutos, tanto é que diz aqui, ó. Vocês os conhecerão, versículo 16... pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, é impossível. E os pés de ortiga não dão figos, é impossível. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e árvore que não presta dá frutas ruins. Pelas atitudes da pessoa, pelos frutos dela, você vai saber se é um falso profeta ou não. Produz frutos de acordo com as suas características. Característica cristã produz frutos cristãos, com princípios da palavra de Deus. Como eu falei ali, espinheiros não dão uvas, abrolhos, urtiga não dão figos, não produzem figos. Nós vamos, pelas atitudes, pelos atos destas pessoas, isso é que vai desmascarar elas. Gente, pode perceber cedo ou tarde, a palavra do Senhor diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. É desmascarado, é trazido à tona. A gente viu, essa semana aí, quantas coisas a gente viu na mídia, aquela deputada lá que eu acho que fazia até o casados, ou não sei o que, pregava para casados e falava de amor e que mandou matar o outro. Aí a gente viu outro que é governador do Rio também, que era crente e que aconteceu aquilo. A gente viu até agora o prefeito lá do Rio de Janeiro, lá o Crivella, que também se diz crente, acompanhando o evangelho. A gente vai conhecer, principalmente em relação aos ensinamentos errados da palavra de Deus, esses falsos profetas que parecem ser ovelhas, mas na verdade são lobos, devoradores, querendo aplicar essas falsas doutrinas para te convencer a ir para um caminho mais fácil, a te convencer para um caminho largo. Não existe, gente. Não existe. Eu vou dar um exemplo para vocês. Dou muita sabedoria a Deus para acompanhar espiritualmente uma pessoa que trabalha comigo. Ela se diz lésbica e ela me respeita muito. Ela diz que ela nunca conheceu uma cristã assim com posicionamento como o meu. Não estou falando isso somente para a glória de Deus, porque eu tenho que mudar muito, com muita humildade. Mas ela diz que as pessoas sempre questionaram, é desviada, durante 5 anos, conhece a verdade,
Só que num momento, uma queda nesta área sexual na vida dela, de lesbianismo, ela começou a frequentar uma igreja onde esse falso profeta começou a ministrar que Deus é amor, e o Deus amoroso é Deus aquele que aceita toda união amorosa, e que ele permite a união homossexual, mesmo a gente conhecendo o Deuteronômio, mesmo a gente conhecendo Apocalipse, mesmo a gente conhecendo Coríntios, que tudo condena a prática homossexual, mas ela se convenceu que não, Deus é um Deus de amor, entendeu? E foi convencida de que a porta espaçosa, essa vida de facilidade, para justificar o pecado dela, é o que ela precisava. De Cristo, então, que ela pode permanecer, né, casada, porque Deus ama ela do jeito que ela é. Estão entendendo como isso é sério? Um falso profeta, vestido de ovelha, mas na verdade um lobo, uma falsa doutrina para essa pessoa, e ela, com uma queda na área sexual, na prática do lesbianismo, decidiu, foi convencida por esse falso profeta, não olhou os frutos dele, decidiu aceitar esta falsa doutrina para justificar, porque na verdade era uma forma de amenizar a consciência dela de pecado, decidiu crer nesta realidade e viver desta forma. Ela optou pelo caminho largo. Não é triste isso, gente? Triste, complicado que nós estamos vivendo. Mas isso daí eu vou dizer uma coisa, já acontecia lá na época de Paulo, lá na igreja primitiva, lá na igreja primitiva já se enfiavam falsos mestres que queriam deturpar os ensinamentos de Cristo. Uma coisa que sempre existiu, que existe hoje e até a vinda de Cristo vai existir. Como é que eu e você estamos livres disso, conhecendo a palavra de Deus? Vamos avançar, então, para o 19 e o 20, a gente vai ver qual é o destino desses falsos profetas. Tem uma consequência. 19 diz assim: toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Deles. Qual é o destino dos falsos profetas? Serão lançados ao fogo, à destruição. Deus vai desmascarar. Deus desmascara, sabe por quê? Porque ele diz que nós vamos conhecer eles pelo que eles fazem. Então, Deus mostra, Deus desmascara. Porque Deus, a palavra de Deus diz que dele ninguém zomba. De Deus não se zomba. O que o homem semeia é o que ele vai colher. Deus é soberano. Abre comigo em 2 Pedro, para mostrar isso também como no horário hoje. 2 Pedro, capítulo 2. Gente, tá cansativo, querem fazer uma laboral? Cleo, se tiver chata, fala, Cleo. Faz assim no ombro, ó. Quer fazer um xixi? Eu espero. Não? Tomar uma água, fazer um xixi, a gente espera. A Taninha ri que se acaba de mim. Qualquer coisa assim, ó, mexe o ombro, dá uma riada. Isso, glória a Deus. Dá uma despertada aí, né? Assim, eu aprendi que tinha que fazer assim, ó. Pra mão, assim, ó. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Alguém pode ler para mim? Eu vou ler aqui, tá? Por favor. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença.
e a sua perdição não dormita. É consequência. Isso é o destino dos falsos profetas, tá? Não tem, anota essa referência bíblica para ter aí na tua Bíblia, no teu rascunho, tá? Agora vamos avançar. Eu prometo que só tem mais 2 páginas. Misericórdia. Quem entra no reino dos céus? Por que Jesus vai falar? Apartai-vos de mim, porque eu nunca os conheci. Misericórdia. Já pensou ouvir falar isso de Jesus? Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Volta lá para Mateus capítulo 7. Conseguiram, então, entender a questão dos falsos profetas? Tudo bem? Vai para o versículo 21 do capítulo 7 de Mateus. A gente vai até o 23, tá? Saiu não, né? Tá tudo em ordem, né? Tudo bem. Aí diz assim, ó. O 21. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. Vamos repetir. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. Mas, ó a condição, somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não adianta só dizer Senhor, Senhor, eu acredito em Jesus, Jesus me ama, eu vou continuar no lesbianismo, no homossexualismo, porque Jesus me ama e Ele é meu Senhor. Qual é a condição? Somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. E o 22. Quando aquele dia chegar se refere ao dia do juízo final. Muitas pessoas vão me dizer, olha, Jesus já há mais de 2000 anos falando isso. Muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Aí o 23, então, Jesus já deixou ali, bem dito, bem claro. O 23. Então, eu direi claramente a estas pessoas, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Forte, né? Jesus adverte as pessoas que falsamente professam Ele como Senhor e Salvador e nunca se converteram. Não basta dizer só Senhor, Senhor, porque fizemos isso, o Senhor vai olhar para essas pessoas e vão dizer, eu nunca conheci vocês, eu não sei quem vocês são, eu não tenho intimidade com vocês, eu não tenho cumplicidade com vocês, vocês não fizeram a vontade do meu Pai. Não basta só me chamar Senhor, Senhor. As atitudes de vocês, elas têm que ser conforme a vontade do meu Pai que está no céu. Esta é a condição, é isso que Jesus está ensinando. Lembra aqui que Jesus está ensinando para as pessoas que tinham uma cultura judaica, que precisavam finalmente entender a questão moral da lei mosaica. Finalmente entender o que os escribas estavam ensinando. Estavam compreender. E Jesus aqui, então, ele vai lá e ensina essa realidade. Não basta só dizer Senhor, Senhor. Tem que fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Senão eu vou dizer para vocês, quando chegar o dia do juízo final, que eu nunca conheci vocês. Sério, gente? Para pensar comigo. Como é sério isso? Pode ser que a gente olha e relê e lê muitas vezes e sabe que está ali, mas eu quero que o Espírito Santo te mostre a profundidade destes versículos. A profundidade desses versículos. Então, qual é a condição? Fazer a vontade de Deus, tá? Abre lá para mim, João, capítulo 6, 29. Capítulo 6, 29. Capítulo 29. Jesus. Só para reforçar, qual é a vontade de Deus? O que Deus quer que a gente faça? Quem já abriu pode ler? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra é esta, que creiais naquele que ele enviou.
Então, muito claro, o que Jesus falou? Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou. Jesus falou. Essa é a vontade de Deus, crer nele, ser discípulo dele, ser aprendiz dele. Aí, só uma curiosidade, se tu quiser anotar sobre esse juízo final, anota a referência de Apocalipse, capítulo 20. Quando a gente chegar no livro de Revelação, vai ser uma coisa tremenda, tá? Que nós vamos, olha a minha fé. Quem está comigo, em nome de Jesus? Eu já estou olhando em Apocalipse. A gente está nos evangelhos. Só repete. Apocalipse o quê? Apocalipse, capítulo 20, do 11 ao 15. Eu vi uns améns aí. Obrigada. Amém. Pela fé eu ouvi uns améns, né? Sem áudio ligado. A gente vai chegar no livro de Revelação. Se a gente começou pelo Novo Testamento, vamos para a igreja primitiva, vamos para a lei moral de Romanos, vamos avançar para as epístolas, para as cartas, vamos conhecer as características das igrejas, e a gente vai avançando, vamos chegar em João, lá, e vamos chegar na ilha de Patmos, no livro de Revelação, em nome de Jesus, eu creio, em nome de Jesus. Aí, Apocalipse, capítulo 20, do 11 ao 15, né? Vocês não acham que tem que ler? Ai, desculpa. Ai, mas aqui não dá, não tem como deixar de ler. Só para dar uma chacoalhada em vocês. 20 do 11 ao 15, perdão. A Déia Siqueira lê para a gente? Leio. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Não se preocupa, tá? A gente vai lá na frente escutar, a gente vai estudar o livro de Revelação. Não se preocupa que as pessoas dizem para mim, Carla, eu já li Apocalipse, não entendi nada, e o dragão, e o trono, e os seres, e misericórdia, não se preocupa, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Eu vejo assim, semblantes, mas é assim, é com calma, até mesmo porque existem várias vertentes, existe a vertente que a nossa igreja acredita, a gente vai com calma. A questão é que esta passagem, ela é aplicada para os incrédulos, diz que haverá o dia do juízo final, que todos nós vamos prestar contas a Deus das nossas atitudes, e os incrédulos, que não é a nossa condição, os incrédulos comparecerão diante de Cristo, olha só, e vão tentar recordar Deus que eles fizeram, e Jesus, neste momento, vai falar que ele não conhece essas pessoas. Por que eu quis só citar essa referência para vocês? Porque o diabo, na queda dele, na natureza pecaminosa de queda dele, de certa forma, ele tem o poder, ele tem o exército de demônios com ele, e ele não é onisciente, onipresente, onipotente, essa característica é somente de Deus, é um preceito de Deus, somente na natureza da trindade dele. Então, ele não consegue estar presente em todos os lugares, ele não tem o conhecimento de tudo, ele precisa enviar trabalhadores a minha vida e a tua vida, para fazer com que a gente não permaneça em Cristo e para fazer com que pessoas não sigam Jesus. É isso que ele quer fazer. Ele veio para matar, roubar e destruir, até que Jesus volte. Então, ele envia esses trabalhadores para muitas vezes expulsar demônios, operar milagres. Ele tem que delegar essa responsabilidade e ele não consegue estar presente em todos os momentos. E não tem o conhecimento de tudo.
Por que que eu tô falando isso para ti? Nem todos os milagres são de natureza divina. Há de convir comigo, ele acontece quando uma coisa sobrenatural, né, realmente acontece. Este poder pode ser divino ou satânico. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu venho de uma família macumbeira, hoje boa parte é espírita kardecista, mas eu venho de uma família com histórico de macumba muito forte. Nas sextas-feiras eu via um tio, pai de santo, que fazia as encruzilhadas. Eu, com 4 anos de idade, fui ensinada a fazer a primeira macumba. Eu vim desse ambiente. O meu tio, eu via ele enganar as pessoas e dizer que recebia o espírito de um médico lá, não sei o quê, que curava as pessoas. E, na verdade, ele dizia pra gente, esse demônio, pessoa da enfermidade que ela tinha no ombro, só que disse, eu vou ter que tirar no ombro para ele acreditar em mim, eu vou botar no joelho a enfermidade. Ela vai acreditar que ela está curada do ombro. Mas, na verdade, eu recebi o comando, ele falava assim, que eu vou ter que botar a enfermidade no joelho. Daqui a um tempo vai vir uma dor no joelho e essa pessoa vai voltar e vai continuar acreditando em mim. Estão conseguindo entender o que eu estou querendo falar? Por que que eu estou dizendo isso? Porque o diabo pode autorizar os seus trabalhadores a expulsarem demônios temporariamente, ou seja, ele dá um comando para que aquele demônio saia daquela pessoa e depois ele volte, tá? Esse poder do diabo, ele é limitado, vocês conseguem entender? Temporariamente, e pode acontecer isso. Essas pessoas no juízo final vão dizer, não, porque Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagres. Que meu nome o quê? Saiam da minha presença, eu nunca conheci vocês. Entenderam por que que eu quis trazer Apocalipse? Só citar esse exemplo? Tudo bem, Taninha? Tudo bem, Irene? Tudo bem, Cléo? Podemos avançar, então? Então, quem entra no reino dos céus, né, é aquele que faz a vontade do meu Pai. Esse é aquele que entra no reino dos céus. Não basta somente dizer, Senhor, Senhor, eu expulsei demônios no teu nome, eu fiz maravilhas, fiz milagres. Imagina Jesus olhando, mas quando que foi isso? É sério isso, gente? Vamos para os 2 alicerces? Dando uma rocha? Que eu queria finalizar com vocês. Até o 29. Vocês conseguem ficar comigo até o 29? Eu prometo que eu não viajo muito, tá? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu, mana. Fala, Mori. Tava falando ali, né, de espírita, essas coisas. A minha mãe frequentava esses lugares também. E ela era alcoólatra, né? Então ela baixava nela o espírito do Zé Pilintra, né? Acho que é esse o nome. E aí, uma vez esse espírito baixou nela e eu e minha irmã estava perto, assim, e ela olhava com um olhar muito demoníaco, assim, pra gente. E aí meu padrasto perguntou pro coisa ruim lá, por que olhava pra gente daquele jeito? E aí ela falou ele, né, falou que não gostava de mim e da minha irmã porque nós nunca fomos deles, nós sempre fomos do outro ainda. Não falou nem o nome do Senhor, mas esse, tipo, desde pequenininha, nós era bem pequenininha, assim. E aí sempre que acontecia, porque acontecia várias vezes, a gente tinha que ficar longe porque tinha uma raiva muito grande de mim e da minha irmã. Eu falo assim, tipo, porque sempre o Senhor esteve protegendo a gente, assim. E, tipo, imagina, olhar para a mãe da gente é aquele ódio, mas era o espírito que tinha muita raiva, muito ódio de mim e dela. Que coisa impressionante, hein, Taninha? Glória a Deus que o Senhor tem cuidado da vida de vocês. Eu sei o que é isso, né? Eu cresci num ambiente assim. Quando eu tinha a idade do Heitor, imagina, me chamaram num canto para eu ajudar nas macumbas, gente. O que é isso? Para unir as pessoas. Tudo na minha casa tinha mandinga, tudo na minha casa tinha que dar nó, tudo na minha casa tinha que esconder as coisas. Olha, um dia eu vou contar meu testemunho para vocês. As coisas da minha casa, elas voavam. Sabe aqueles filmes assim que a gente vê de terror, sei lá, que as coisas voam assim, é uma coisa terrível. Sem um plano de Deus realmente na vida da gente, sabe, Taninha? O Senhor, o cuidado do Senhor há muito tempo na nossa vida, sabe? E eu lembro muito bem um dia que, quando a minha irmã, ela estava num processo de possessão demoníaca,
ela estava com, na verdade, legiões sobre a vida dela, e os demônios falavam através dela, e eles diziam que tinham ódio da minha vida, tinham raiva da minha vida, porque eu jamais, né, desistiria de Jesus. Eu jamais seria deles. E que eles não tinham nem autorização para entrar no meu quarto. Que ali havia uma ordem divina, que eles não podiam de jeito algum, que eles inclusive tinham que se prostrar. Então, só para vocês entenderem o cuidado de Deus na nossa vida, assim, né, que vale a pena pagar um preço para seguir Jesus, né, não em troca também, como se Deus fosse obrigado a nos dar alguma coisa, porque a maior coisa que Ele pode nos dar é o Senhor Jesus e o sacrifício dele. Desfrutar desta bondade, desfrutar desse Deus perfeito, amoroso, que cuida dos detalhes da nossa vida, que nos conhece como ninguém, e não tem preço. Por isso que vale a pena enfrentar a adversidade, provação, quando chega o dia mau, a gente sabe que o Espírito Santo está com a gente, porque isso é o preço do discipulado. A porta realmente é estreita, o caminho realmente é estreito. Não é de facilidade, mas vale a pena. Vale a pena perseverar, vale a pena permanecer em Cristo. Em nome de Jesus. Onde é que eu estava? Nos 2 alicerces, né? Edificar a vida na rocha. Aí diz assim o 24 até o 27. Está em Lucas 6, 46 a 49 também. Algumas Bíblias vai estar mostrando ali. Lucas pode ter escrito de forma diferente, tá? E geralmente ele era mais, não era tão detalhista, ele era mais racional, assim. 24 diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos, tudo que ele já estava explicando, Jesus, e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. 25. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. O 26. Quem ouve esses meus ensinamentos, olha o outro ponto, e não vive de acordo com eles, é como um homem insensato, sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. São os 2 alicerces. E o alicerce que Deus quer de mim e quer de ti é que a nossa casa seja construída na rocha, para que haja fundamento, porque pode vir a chuva, pode vir enchente, pode vir vento forte, pode vir tsunami, pode vir terremoto, pode vir aquilo ciclone que veio aí, pode vir o que quiser. Pode vir enfermidade, pode vir o luto na tua casa, chegou na minha casa esse ano. Pode vir a enfermidade na tua casa, ela chegou na minha casa esse ano. Pode haver contenda familiar na tua casa, e existe contenda familiar na minha casa. Pode haver uma situação de provação financeira na tua casa. Tudo isso. Mas você, que tem a sua casa alicerçada na rocha, que ouve os ensinamentos de Jesus e pratica, não é qualquer coisa que vai te derrubar. Você está no caminho do discipulado. E a tua casa está fundamentada na rocha, te dá uma estrutura para enfrentar qualquer coisa com o Senhor. Não porque você é toda poderosa, você é uma super mulher, não. Porque o poder de Deus habita na tua vida. E nele você pode todas as coisas. Ele é a tua fortaleza, ele é o teu socorro bem presente no tempo da angústia. Ele te sustenta, a palavra de Deus diz que a bondade dele não tem fim, que as misericórdias se renovam a cada manhã. É esse Deus que nós servimos. Mas nós temos que ouvir os ensinamentos e temos que praticar, esta é a condição. E tem que ter o quê? Alicerce da nossa vida na rocha. Como é que a minha casa é edificada na rocha? Ouvindo os ensinamentos, praticando e conhecendo a palavra de Deus, perseverando na oração, escolhendo o caminho do discipulado, que é escolhendo a porta estreita e o caminho estreito. Não existe outro tipo de evangelho. Se algum dia quiserem te ensinar que há um evangelho de forma mais fácil, não creia.
Não acredite. Porque essa é a verdade. A verdade é bíblica. Conteste. Você aprendeu na semana passada que você pode julgar sim, conforme a palavra de Deus. Você vai ter critério para julgar, conforme a palavra de Deus. Ela que vai te orientar. Então, Jesus aqui, até o 27, né, que a gente leu, olha só, acompanha comigo. Ele está finalizando o sermão dele, que começou lá no capítulo 5. Olha quanta coisa, gente, Jesus ensinou. Desde as bem-aventuranças, a gente já está finalizando, tá? Tanta coisa Jesus ensinou. Começou no capítulo 5, finalizou aqui, ó. Jesus encerra esse sermão com esta parábola incrível, que enfatiza a questão da obediência. Vocês perceberam que a parábola, ela nos ensina sobre a obediência? Que edificar a casa na rocha é obedecer? Porque Jesus começa o 24, obedecer. O que é obedecer? É ouvir os ensinamentos de Jesus, né? E obedecer, ouvir e praticar, obedecer. Viver de acordo com os ensinamentos. Daí Jesus compara um homem sábio que edificou a casa na rocha. E ele está encerrando esse sermão, tudo isso, essa questão moral que ele está ensinando para os discípulos e para as multidões na frente dele, nos ensinando como que as pessoas deveriam pensar agora, como é que elas deveriam viver, como é que elas deveriam agir, qual é que deveria ser a regra moral da vida delas, trazendo a regra de ouro, a regra áurea, como é que deveria ser a conduta delas, dizendo que vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que perseverar, escolher a porta estreita, o caminho estreito, perseverar, vocês têm que obedecer, vocês têm que praticar, vocês têm que cuidar com os falsos mestres, com os falsos ensinamentos. E a casa de vocês tem que estar alicerçada na rocha. É nesse ambiente que ele finaliza o sermão dele. Discípulo que ouve e pratica as palavras e ensinamentos de Jesus, então, é comparado a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Casa é vida. Casa é vida, sua vida está construída sobre a rocha, ela tem alicerce. Pode vir qualquer circunstância na sua vida, a sua vida está alicerçada em Cristo. Aí, tá, o 26 e o 27 eu continuei, falei para vocês, né, que ele diz que um homem que não pratica, ele é um homem insensato e sem juízo. Jesus falou, né, construiu sobre a areia e ficou tudo destruído. E o 28 e o 29, eles... é uma coisa tremenda e maravilhosa que eu quero que você compreenda comigo. Como está sendo encerrado esse capítulo. As pessoas, imagina comigo, visualiza, se fecha teu olho. A Bíblia diz que tinha multidões na frente de Jesus, tá? Multidões. E nesses 2 versículos, as multidões vão reconhecer a autoridade de Jesus. Elas reconheceram que Jesus não estava falando da boca para fora. Elas perceberam que havia algo diferente do que elas ouviam através dos escribas, dos líderes nas sinagogas. Que tinha uma coisa de diferente, que Jesus falava com autoridade, que ele sabia do que ele estava falando. Até então, o que elas ouviam era uma coisa muito mecânica, superficial, porque não era vivida, estão me entendendo? Não era exercido. Agora, em Jesus, elas encontram uma nova realidade. E o 28 a 29 diz assim: quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. E ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com autoridade dele mesmo. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. As multidões perceberam a diferença entre as palavras de Jesus e as palavras dos escribas. Com autoridade. Muito lindo. Então, só para recapitular, de Mateus 5 ao 7, Jesus está mudando a mentalidade das pessoas. Ele precisava mudar a mentalidade das pessoas para que elas fossem transformadas. Ele ensinou aos discípulos como eles deveriam viver, começando com as bem-aventuranças
e finalizando aqui nos 2 alicerces. Cada aspecto do que ele falou, lê depois dos 5 ao 7, gente, é tremendo, tremendo, tenho certeza que o Senhor vai ministrar no teu coração coisas assim incríveis. Cada questão que Jesus fala, lembrando o ódio, a lei de Moisés, o adultério, o divórcio, os juramentos, amar os inimigos, a bondade, a caridade, a oração, sobre esse sal e luz do mundo, sobre as riquezas, as preocupações da vida, e ele vem falando, e as pessoas encantadas ouvindo ele, e ele finaliza aqui. Eu e você, nossa vida na rocha. Eu e você edificar a sua vida na rocha, permanecer firme. A porta é estreita, o caminho é estreito, mas é o que nos leva ao quê? Ao reino do céu. Essa é a condição. Não existe facilidade, não existe evangelho fast food, e não existe evangelho onde você só escolhe aquilo que é melhor para você. O evangelho, ele te confronta, ele te transforma, ele te muda. Você precisa ser moldado conforme Cristo. A Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Deus, imitadores de Cristo. É uma vida de seriedade. Amém? Tudo bem, gente? Falei demais, né, Irene? A Cleo nunca mais volta. Em nome de Jesus, Cleo, misericórdia. Volta, Cleo. Em nome de Jesus. Tudo bem, gente? Eu queria fazer uma coisa diferente, porque eu falo demais e eu sou chata. Eu vou escolher a Letícia, a Daia e a Taninha. Eu queria só que vocês me dissessem, assim, o que chamou mais a atenção de vocês hoje. Pode ser, gente? Pode. A Lê, a Daia e a Taninha. A Taninha pode começar, que já abriu o microfone. Tá. Na verdade, às vezes a gente complica muito, né, a palavra do Senhor. Às vezes a gente acha que é tudo muito grego, assim. Mas lendo aqui, ouvindo, né, todo o estudo, percebi que é tudo muito claro. Deixa tudo muito explícito ali pra gente. E, claro, não é fácil, né? Mas é muito prazeroso. Então, tipo, eu acredito que talvez o sentimento que a gente possa estar tendo agora foi, claro que no povo lá muito maior, né? Porque eles estavam na presença, né? Mas é um sentimento muito bom, assim, de você poder ouvir, né? A palavra entrar no teu coração e ouvir direto do Senhor, assim, todas essas coisas. Então, foi bem esclarecedor, assim, bem reconfortante também para mim. Eu gostei bastante desse capítulo. Glória a Deus. Glória a Deus. Daia. Tá. Ele pegou a questão da persistência. Até eu anotei 2 frases que me grifou bem, eu até grifei aqui. Que é a condição do cristão é avançar e não retroceder, que me gravou. E o cristianismo não é simplesmente fugir do pecado, mas sim mostrar a bondade. Ou seja, persistir em mostrar quem é Deus, persistir em buscar a Deus, e por aí vai, essa persistência toda. Glória a Deus. A Lê não já escreveu quantas páginas, filha, aí? Tudo bem? Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4. Então, na realidade, é difícil escolher o que mais chamou atenção, porque é tudo muito, assim, confronta demais a nossa vida, né? Mas eu acho que o que mais, assim, me confrontou, assim, foi a questão da porta larga e estreita, né? Quando tu falou ali da questão da porta larga ser uma vida de facilidade, mesmo cristã, né? Mas de jeitinhos, da gente fazer, da gente arranjar uma maneira de fazer do nosso jeito, sem que seja da vontade do Senhor. Eu acho que, meu Deus, isso pega demais, né? Porque a gente sabe que a gente precisa ser alinhado. Eu acho que todos esses estudos que a gente tem feito, tem falado ao nosso coração essa questão da gente se alinhar com o Senhor mais e mais, né, de haver um arrependimento verdadeiro, de haver uma mudança de caráter,
para que a gente possa se posicionar, ser mais comprometido com o Senhor, né? Não só com as obras, porque às vezes a gente acha que as obras, que o servir, né, o serviço na igreja, que vai nos, e na realidade a gente vê aqui que não é isso que vai nos levar a ter comunhão com o Senhor, muito menos ir para o céu, né? A gente precisa ter uma vida com Ele. Então, é isso daí. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém gostaria de falar alguma coisa que, de repente, falou forte, que queira compartilhar? Senão a gente faz a nossa oração, que queira comentar alguma coisa, contribuir. Uma de cada vez, viu? Fiquem à vontade. Tudo bem, gente? Oi. Oi, Cléo. Então, eu queria, assim, pedir um pouco da paciência de vocês, porque eu tô com a minha cabeça muito ruim para me concentrar nas coisas e guardar as coisas na minha cabeça, sabe? Então, se vocês perguntarem alguma coisa para mim que eu não souber responder, que vocês tenham paciência, que se Deus quiser, logo eu vou estar melhor aí e a cabeça vai estar boa, tinindo. Beleza? Com certeza, mano, em nome de Jesus, viu? Conta com a gente. Aqui a gente é uma família, viu? Não se preocupa, tá? Nem fica constrangida nada. A gente tá aqui uma para ajudar a outra, viu? Amém. Obrigada. Tô muito feliz que você está participando, glória a Deus. Bem, obrigada. A Cá que me convidou. Na verdade, eu já estava pensando que eu ia entrar, né? Porque eu estava tendo dificuldade com o aplicativo, mas eu fui obrigada a baixar por causa da Escola da Vitória. E daí, justamente, a Cá me convidou ontem. Eu falei, mas eu queria mesmo participar. Que bênção, glória a Deus. Glória a Deus. Tudo bem, então, meninas? Vamos orar, então? Vamos orar. Eu vou pedir para a Karina orar, então. Pode ser? Já vamos... Lembrem de orar pela pastora Paula, o abençoado lá da Comune, lá na Itália, está doente ainda, e o processo dela está parado, para que Deus faça um milagre em nome de Jesus, sabe? Lá agora é 2h pouco da manhã, ela não consegue estar com a gente por causa do horário, mas ela está sempre em pensamento com vocês, viu? E orar para que o Senhor sustente ela, o bispo, as crianças estão sentindo muita falta, né? É um momento delicado, difícil, e a gente, como mãe, a gente compreende, se identifica, né? Ou tia que tem sobrinho e tal, se identifica com isso, sabe como é que é uma criança, né? O que ela não deve estar passando, o que ela não deve estar sentindo, e ela também, longe da família. Mas eu creio que Deus vai fazer um milagre em nome de Jesus, né? Então, a Cá vai orar por nós, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Espírito Santo continue falando conosco, em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos lá, então. Senhor, muito obrigada por mais esse momento maravilhoso que Tu nos proporcionou. Tu és santo, poderoso, justo e fiel. As Suas misericórdias não têm fim, Senhor, e vem alcançando as nossas vidas através desses estudos que Tu está usando a Carla para nos trazer. Como é bom, Senhor, ouvir a Tua voz, entender o que Tu esperas de nós, pois é tão simples como a Taninha falou, é ouvir e praticar os Teus ensinamentos. Porque muitas vezes queremos desobedecer a Ti, Pai? Ensina-nos, Senhor, a cada dia, estar mais próximos de Ti, ter mais intimidade contigo. Usa-nos, Senhor, poderosamente para influenciar outras mulheres a estarem presentes aqui, pois sabemos que essa é a Tua vontade. Nos fortaleça, Senhor, permita que estejamos alicerçados na Tua rocha, Senhor. Que possamos escolher essa porta estreita, como foi falado hoje, por mais difícil que seja, mas que não ficamos olhando, que possamos não ficar olhando para aquilo que podemos ter agora, mas que olhamos para aquilo que Tu prometeu para as nossas vidas. Somos gratas a Ti pela vida de cada mulher que está presente aqui hoje. Somos gratas também pela vida da Carla, Pai, pois ela vem se dedicando a esses estudos, capacita ela cada dia mais, Senhor, usa ela tremendamente para nos ajudar nesse processo de transformação que está sendo feito.
É difícil moldar os nossos caráteres, Senhor. Sabemos disso, pois muitas vezes estamos presos àquela ideia. Eu sou assim, eu não vou mudar. Mas ajuda-nos, Senhor, pois em Ti sabemos que é possível. Tu és o Deus do impossível, eu creio. Nos ajude, Senhor, a nos manter persistente nas orações, persistente naquilo que Tu vem nos ensinando, que possamos não nos desviar, Senhor, do que sabemos que é correto. Ajude-nos a prosseguir, Senhor. Ajude-nos a estar firmes juntos de Ti, que possamos ser exemplos, Senhor, para outras mulheres, para que possa, como eu falei num outro momento, essa sala cada vez estar mais cheia de pessoas sedentas para conhecer a Ti, ter mais intimidade contigo. Colocamos ainda, Senhor, nessa oração de hoje, em Tuas mãos, a vida da pastora Paula, a vida do bispo e das crianças. Mantenha-os, Senhor, firmes em Ti. Opera, Senhor, de uma forma milagrosa, que tudo que ela precisa, Senhor, seja concluído o quanto antes, pois sabemos o quanto vem sendo difícil para eles esse momento. Ajude o Senhor, para que a Tua vontade se cumpra na vida deles. Obrigada, Pai, por mais essa noite maravilhosa que tivemos nesse estudo aqui, que possamos colocar em prática tudo que aprendemos, que durante essa semana o Espírito Santo possa ir ministrando em nossos corações e moldando e transformando o nosso caráter. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.